A paz do Senhor. Hoje eu quero começar a minha reflexão compartilhando uma experiência que eu tive na tarde de quinta-feira e que me levou a me decidir pela palavra que nós vamos estar abordando nessa manhã. Ontem, quando eu estava me deslocando para o meu trabalho, descendo a Cândido de Abreu, próximo ao Miller, um senhor negro, trajado com jeans e camiseta preto e com uma sacola onde ele vendia alguns chocolates, me abordou no semáforo enquanto o sinaleiro estava parado, veio andando na minha direção, estávamos em muitas pessoas aguardando ali, e ele olhou para mim e falou assim: "Mãe", aí todo mundo me olhou, né? Inclusive eu olhei para ele. Ele falou: "Né que Jesus é bom?" E eu falei: "Sim, querido, Jesus é muito bom." E eu vi que os olhos dele se encheram de água. Ninguém entendeu muito, nem eu. O sinal abriu, eu fiquei parada olhando para ele. E ele olhou para mim e falou assim: "Sabe, irmã, eu estava aqui nessa esquina de cima, servindo as pessoas e vendendo meu chocolate, que ontem, com a venda desses chocolates, eu consegui ganhar uma cesta básica para levar para casa. E uma pessoa que eu abordei para vender os meus chocolates falou para mim que eu sou lixo, que eu não valho nada, que eu não sou nada." Aí ele olhou para mim e falou assim: "Né que não é verdade? Né que eu não sou lixo?" E eu falei: "É verdade, você não é lixo, você tem um grande valor e Deus é muito bom." E ele sorriu, veio na minha direção, apertou a minha mão, e eu não vou negar que eu senti uma vontade muito grande de dar um abraço nele, mas seria constrangedor, né? Não nos conhecemos, não tínhamos intimidade para tal. E ele falou: "Irmã, Jesus é muito bom. Eu vou para o outro sinaleiro e vou servir as pessoas para conseguir a cesta básica para minha família." E desceu cantando: "Quão grande é o nosso Deus." E eu fiquei olhando ele se dirigir para o semáforo próximo ao Shopping Miller e fui andando em direção ao meu trabalho ali no colégio estadual e pensando. E é nesse pensamento que nós vamos trabalhar essa manhã, sobre a importância de servir, sobre a importância de sermos humildes, sobre a importância de aprendermos a servir para sermos servidos. Vamos à palavra do Senhor. No livro de Marcos, capítulo 10, seus versos 43 e 45, diz assim: "Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos." Marcos, capítulo 10, versículos 43 ao 45. Glórias a Deus. Esses versículos, irmãos e irmãs que me ouvem nessa manhã, que acabamos de ler, falam sobre a conversa de Jesus com os seus discípulos no caminho para Jerusalém. Os discípulos ainda pareciam não enxergar, mas Jesus estava ali falando no caminho do serviço da diaconia. E eu fiquei refletindo na palavra desse Senhor que me abordou nessa tarde de quinta-feira. Fiquei pensando se o meu aperto de mão bastou para ele seguir um pouco mais em frente. Olhei para ele lá naquele semáforo, aguado, ferido, humilhado, mas convicto,
quanto Deus é bom e o quanto Deus pode e vai lhe abençoar. Eu fiquei pensando o quanto o ser humano tem necessidade de reconhecimento, de afirmação, o quanto o ser humano precisa ser valorizado, o quanto ele tem necessidade de ser socialmente aceito na sociedade, no seu meio, na sua comunidade. Fiquei pensando o quanto as pessoas têm necessidade de ter um cargo, como essa pessoa que talvez falou para esse senhor que ele não era nada. O quanto essa pessoa talvez precise de poder e o quanto essa pessoa não gosta que outras pessoas interfiram no seu espaço, no seu tempo, quando ele não tem interesse. E eu vou repetir um ditado muito verdadeiro que diz, né? Que quem não serve para servir, não serve para ser servido. Hoje nós vivemos em um mundo que luta por poder, por riqueza, por consumo, por prestígio e por reconhecimento. As pessoas estão tão focadas em si e não nas demais pessoas e nas suas necessidades que, infelizmente, até no nosso meio cristão, acontece algumas mágoas, algumas falas. E indo para a nossa reflexão bíblica, né? Nós sabemos que servir é uma palavra fora de moda nos dias de hoje. E cada mais e mais as pessoas enfatizam que o importante é ser feliz. Que cada pessoa corre atrás dos seus desejos, elas procuram somente sua própria satisfação. E que há uma busca frenética das pessoas por fama, por riqueza. Eu vejo que o eu está acima de tudo, muitas vezes na vida de algumas pessoas. E para essas pessoas, a vida é um jogo onde os mais espertos sempre vencem. E nós vemos que nesses versículos, Jesus ensinou algo completamente diferente. Quando os discípulos começaram a reivindicar reconhecimentos e recompensas pelo seu trabalho, Jesus lhes respondeu: quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. No reino de Deus, os valores são outros. O próprio Jesus, Filho de Deus, ele sofreu as mais terríveis dores, entregou a sua vida para nos servir. Ele é o nosso maior exemplo do que significa ser um servo. E Jesus espera que nós tenhamos coração de servos, que dessa forma nós procuremos cada dia mais ajudar as pessoas no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança. Que quando nós nos dispomos a servir sem receber algo em troca, sem receber recompensa, reconhecimento, nós nos transformamos em um canal para que o amor que venha de Deus seja praticado. Na manhã desse dia, eu chamo a atenção do prezado irmão, da prezada irmã, que fiquemos alerta, que nós exercitemos cada dia mais a prática do serviço, de servir as pessoas, de olhar para as pessoas, de valorizar as pessoas, sem esperar nada em troca. Que a gente consiga servir, ser servo. E a Bíblia nos mostra algumas sugestões de como nós podemos fazer isso. Na prática, eu diria que, meu querido irmão, minha querida irmã, se você tem algum relacionamento abalado entre você ou uma pessoa da sua família, talvez no seu trabalho, ou mesmo na igreja, que você procure se reconciliar com essa pessoa, que você procure ser humilde. Deus vai lhe recompensar. Que
no seu íntimo você reconheça que há orgulho em você e que a falta de vontade para servir muitas vezes existe e que você, ela, ele, nós precisamos nos arrepender da nossa atitude muitas vezes egoísta, começar a servir o nosso irmão, a nossa irmã com mais amor, com mais frequência. Nós devemos a cada dia mais praticar campanhas de oração como nós temos feito, orar por alguém, orar por uma família, tendo responsabilidades de acompanhar, de cuidar, de zelar pela permanência dessa pessoa na casa do Senhor. Nós devemos também, querido irmão, querida irmã, nos comprometer a cada dia mais em ajudar em alguma atividade na nossa igreja. Que nós devemos apoiar e encorajar, demonstrando interesse por aquilo que é a obra do Senhor. O mais importante, eu acredito que nós podemos servir ao nosso irmão, à nossa irmã, ao nosso próximo, demonstrando interesse pelo seu bem-estar, dando-lhe atenção, servindo com o nosso melhor, ou através de um conselho, através de uma palavra, através de uma orientação, ou até mesmo através da escuta. Isso é servir, porque enquanto servimos, somos servidos pelo Senhor. Eu acredito que existe muita possibilidade de nós praticarmos algum tipo de exercício, ou aliás, algum tipo de serviço no nosso meio cristão. E que cabe somente a nós analisar a nossa vida, as pessoas que estão à nossa volta e realizar aquilo que é necessário. Somente assim, com humildade, com servidão, o Senhor Jesus nos alcançará com reconhecimento, honras e valorização. Ore comigo. Deus, Pai de poder, Senhor de graça, nós te bendizemos, Pai querido, pela oportunidade, Senhor, de podermos servir, de podermos, Senhor, praticar o serviço, não somente, Senhor, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso meio social, no meio da nossa parentela, mas também na nossa congregação, com aqueles, Senhor, que conhecemos, aqueles que estão chegando. Pai, que possamos, Senhor, fazer aquilo, Senhor, para que Tu nos chamasses para fazer. Que possamos, Senhor, sermos diáconos, porque quando servimos, somos servidos. Dai-nos, Senhor, capacidade, estratégia, discernimento, autoridade para falarmos de Ti, nos aproximarmos das pessoas, acolhermos, ouvirmos, orientarmos. Deus de graças, Deus de maravilhas, usa-nos, Senhor, segundo a Tua graça, segundo a Tua unção, segundo o Teu propósito na vida das pessoas. Pai, nós sabemos que nós não passamos por acaso na vida de outras pessoas, que nós somos vasos usados por Ti para alcançarmos almas que estão sedentas, que estão magoadas, que precisam de uma palavra, que precisam de um sorriso, de um aperto de mão, que precisam ouvir o quão grandioso Tu és. Obrigada, Jesus. Amém.